Em relação então às alterações ou às novidades dos serviços de águas e de águas residuais, portanto, nós tínhamos feito também uma apresentação só para ficar tudo coerente, digamos assim, consistente. Portanto, era mais uma vez este enquadramento, que não faz sentido estar-vos outra vez a repetir. As datas foi as que nós também já referimos. Em relação ao guia, pronto, o guia, lá está, é o mesmo, portanto foi publicado a 31 de janeiro também com as alterações relativas aos serviços de águas e de águas residuais. Não houve necessidade de fazer revisões de versões de fecheiros, portanto continuamos com a versão 1, tanto de águas como de águas residuais. Não houve alterações, precisamente como não houve grandes alterações, não houve a introdução de erros ou de pequenas falhas que foram sido detectadas, portanto este fecheiro tem algumas correções de versões do ano passado, tanto coisas que fomos identificando do ano passado e tentámos fazer essas melhorias, mas de resto não houve assim nada de especial. Em relação a alterações, o que é que foram aqui feitas? Foi feita uma atualização da referência à legislação aplicável no indicador de água segura, que no vosso caso nem se os aplica, portanto este indicador é calculado com dados ERSAR, portanto vocês nem vão ter que se preocupar com esta informação, mas foi feita então aqui uma atualização da referência à legislação. Passou do 306 para o 152, portanto foi esta referência que foi feita aqui. É só também para perceberem o porquê destas manchas amarelas que vos vai aparecer na parte das águas. Depois, houve aqui também uma atualização que se aplica também depois aos resíduos urbanos, que não sei se têm ideia que no âmbito da avaliação de qualidade de serviço de 2017, a ERSAR fez aqui uma simplificação no reporte das reclamações. Tinha entrado a meio do ano o livro de reclamações eletrónico que lhes aplicava uma data limite de resposta diferente daquilo que existia legalmente. Portanto, todas as reclamações nós dizíamos que tinham de ser respondidas em 22 dias úteis e com esta entrada em vigor o livro de reclamações passava a ter 15 dias úteis de resposta legal. Para simplificar, nós dissemos que era ao longo do ano todo de 2017, eram os 22 dias úteis, para não estarmos aqui a gerar confusão. Até junho era um limite, depois de julho em frente era outro. Portanto, houve esta benesse em 2017. Em 2018, atualizámos então, portanto, este texto que está aqui assinalado, foi esta alteração que foi feita. Portanto, recortámos esta referência de que mantínhamos os 22 dias úteis. E, portanto, nesta avaliação da qualidade de serviço de 2018, estamos a avaliar as respostas em que o livro de reclamações, quer seja em formato físico ou formato eletrónico, tem 15 dias de resposta útil. Depois, e-mails, cartas, formulários, Facebooks, portais, sites, são sempre então os 22. Portanto, e aí é que se manteve os 22 dias úteis. Portanto, está aqui esta seta para salientar que houve ali a eliminação daquele texto que dava essa premissa dos 22 dias úteis para o livro de reclamações. Portanto, apesar de só estar aqui o verde e o azul, isto também se reflete nos resíduos urbanos. Pronto. Depois também para tentar ajudar na contabilização de várias parcelas e de vários exemplos que iam sendo colocados, em que sítios é que deveriam ser colocadas. A ERSAR tentou incluir mais exemplos de volumes a incluir em cada parcela do balanço hídrico. Pronto, eu tenho aqui isto tudo muito pequenino, mas, por exemplo, no consumo faturado não medido, relembrámos que os volumes associados a avarias causados por terceiros e os usos não autorizados, por exemplo, e que depois são feitas essas correções, podem e devem ser reportados no consumo faturado não medido. Pronto. Depois, no que diz respeito ao consumo não faturado medido, também estamos aqui a dar mais exemplos, por exemplo, as descargas de condutas ou de reservatórios, as lavagens de coletores ou de contentores depois da parte de resíduos, também pode ser considerado como não faturado medido. Portanto, tentámos exemplificar para tentarmos ser o mais explícitos possíveis e para não gerar tanta confusão que às vezes nós sabemos que são gerados com algumas questões que são colocadas. Depois, também este ano,
Após uma leitura mais cuidada do guia, percebemos que estávamos aqui com conceitos, a ideia é a mesma, mas estávamos a dar terminologias diferentes. Tanto se falava em alturas de elevação como altura manométrica e, portanto, para tentarmos harmonizar os conceitos e para não gerar dúvidas ou questões, fizemos uma leitura exaustiva do guia, digamos assim, e harmonizámos. E, portanto, agora aparece sempre a terminologia altura manométrica, ao longo do guia, e incluímos no anexo A7 uma definição da altura manométrica, também para tentarmos limitar questões ou dúvidas que possam surgir. Portanto, tentamos também melhorar o guia nesse aspecto. Em relação aos ficheiros de apoio, como eu já referi, não houve alterações de fundo, portanto, não houve. As alterações que se tentou fazer foi realmente coisas que foram sido identificadas com potencial de melhoria e que se melhorou, mas sinceramente não houve assim grandes alterações, porque estávamos com um prazo muito limitado e, portanto, não inovámos muito, somos sinceros. E na parte de abastecimento de água, então, não houve alteração de fundo, não houve alterações nenhumas. Só tentar diminuir um bocadinho o zoom para ser mais simpática o conhecimento. Portanto, não houve alteração nenhuma. No saneamento, aí sim, fizemos uma alteração também para tentar harmonizar o que estava a ser calculado no fecheiro com o que estava na definição do próprio indicador no guia. Se bem se lembram, o indicador de eficiência energética de instalações elevatórias no saneamento, estamos a limitar o universo às estações elevatórias com uma capacidade instalada superior aos 10 litros por segundo ou aos 36 metros cúbicos hora. Pronto. Só que o fecheiro de Excel não estava com essa limitação, portanto estava a calcular todas as instalações elevatórias que tivessem o fator de uniformização calculado e a energia, de consumo de energia. E, portanto, este ano, para sermos coerentes com o que estava no guia, só está a calcular a energia para bombeamento. Está com um zoom enorme, peço desculpa, que isto foi para as outras sessões de formação. Portanto, o consumo de energia para bombeamento e o fator de uniformização só está a ser calculado quando a capacidade instalada da EE cumpre estes requisitos, portanto, acima dos 10 litros por segundo ou dos tais 36 metros cúbicos hora, ou então quando não põe nada. Portanto, se não puserem aqui nada, nós estamos a assumir que é acima dos 10 litros por segundo e, portanto, está a calcular. Mas se vos aparecer alguma entidade gestora que tem informação detalhada de uma série de estações elevatórias, se vos aparecer zero, tem a ver com isso. Portanto, ele só está a olhar, só está a somar-se cumprir este requisito. Pronto, foi assim a alteração de mais significado que foi feito nos ficheiros de Excel. Foi esta alteração. Aqui também só relembrar aqueles conceitos básicos, porque as entidades gestoras tentam sempre incluir informação, portanto, se relembrar mais uma vez que estes indicadores são usados para efeitos de fundos de candidaturas do POCUR, portanto, mais uma vez, peço o vosso favor de antigos NRs que deixem de ser NRs, invistam um bocadinho de tempo nesses indicadores para ver se realmente se eles melhoraram e se têm capacidade de reporte ou se é mesmo só para conseguirem o acesso aos fundos. Portanto, aí peço-vos o favor de investirem um bocadinho mais nesses dados, em que passaram de NR para valor. E este é um daqueles indicadores que existe essa tendência. Portanto, volumes anuais elevados, tanto no abastecimento como no saneamento, só se aceita valores que sejam resultado de medição de caudal ou de equipamento de conta-horas com a curva característica da bomba. Portanto, só estas duas metodologias de cálculo que nós aceitamos. Estimativas de captações, volumes a montante, a jusante, isso não é aceito. Portanto, é um daqueles dados em que existe muita tendência de reportar valor e depois convertemos em NR por causa dessa situação. Lembrar-me assim de alguns casos que o ano passado fomos detectando também. Em relação a condutas e coletores, também aquela questão de
o que é reabilitado no ano em análise deve-se manter com o ano de origem e não com o ano da reabilitação. Portanto, coletores reabilitados em 2018 só devem ser alterada o ano de construção quando em 2019, portanto, eles este ano devem manter o ano de construção de 1970, 1980, 90, quando for. Portanto, é daquelas situações que vamos detectando também que eles não conseguem ainda interiorizar estes conceitos, digamos assim. Outra informação também que vos pedimos, também algum especial cuidado, tem a ver com as características dos coletores e das condutas. Portanto, apesar do índice de valor da infraestrutura ainda estar no guia como estando em testes, nós vamos tentar calcular já este ano com a informação que temos. Portanto, pedimos que se houver já um número elevado de entidades gestoras que têm o cadastro já devidamente atualizado, e portanto se conseguirem desagregar o ano de construção, o material e o diâmetro, ajudava-nos bastante para depois calcularmos o IV. Portanto, tentar perceber se conseguem desagregar ou não a informação. Algumas entidades gestoras põem tudo só numa linha e, portanto, quando se for essa situação, tentar pedir que eles desagreguem o mais possível para nós começarmos a ganhar alguma sensibilidade ao índice do IV. Portanto, ele está em testes, mas precisamos de valores para começarmos a ganhar sensibilidade e para ver se conseguimos deixar de o ter em testes. A ERSAR, em 2018, já publicou o guia técnico com os custos de referência, que era aquele documento que faltava para se começar a calcular este IV. Já se publicou em 2018 e, portanto, este ano vamos tentar começar a fazer alguns exercícios, alguns testes com os valores que nos vão sendo reportados. Portanto, precisamos de detalhe nesta tabela. Tanto coletores como condutas, precisamos de algum detalhe. E, portanto, é importante essa desagregação. Outra informação importante também é que estes elementos de infraestruturas está a ser agora validado de uma maneira mais pormenorizada pelos nossos colegas da parte financeira, da relação económica. E, portanto, também eles às vezes deparam-se com informações que não estão coincidentes com a parte financeira, com a parte técnica e, portanto, também é uma maneira, se houver desagregação, de haver uma maior possibilidade de fazer essa validação cruzada desses dois módulos e desses dois ciclos. Não sei se já estou percebendo, mas já estou assim a divagar um bocadinho, a falar dos casos que nós vamos com a nossa experiência, vamos apanhando assim algumas situações que são comuns e, portanto, estou a salientar essas situações de questões que vão sendo identificadas. Outra situação também que ainda não está bem apanhada pelas entidades gestoras tem a ver com o conceito do indicador do cumprimento da licença de descarga. Nós, na terceira geração, começámos a olhar apenas para as infraestruturas que têm a licença válida a totalidade do ano que estamos a analisar. Portanto, algumas entidades gestoras continuam a reportar informação de licenças caducadas, de legislação, portanto ainda tem essa rotina e ainda tem com esse registro, mas só se aceita a informação de análises realizadas, análises requeridas, portanto esta informação que está aqui deste lado, equivalente de população servida por instalações de tratamento e com tratamento satisfatório. Estes 4 dados só devem ser reportados para infraestruturas que tiveram a licença válida de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Portanto, aqui também ainda vamos detectando alguma informação a mais. E nós também já verificamos que estamos com um aumento de infraestruturas sem licença válida. Portanto, a autoridade ambiental deu um pequeno passo atrás e, portanto, temos um maior número de infraestruturas que não têm a licença de descarga válida no ano inteiro. Portanto, também se houver uma licença que se caduca em fevereiro e depois só tem uma em junho ou julho, também não entra. Portanto, há ali aquele intervalo de tempo que não se consegue validar, não há um requisito para se validar e, portanto, tem que ter efetivamente a licença válida de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Também relembrar que nestas situações, licenças emitidas
em 2018, pedir que a EG coloque no portal da ERSAR essas evidências, portanto, tudo que seja emitido em 2018 devem ser colocadas no portal para servir de evidência e até de base depois para os anos seguintes. Peço ajuda aos meus colegas se mais situações que vos tenham sido colocadas e que vocês considerem importante destacar. Às vezes lembramos, outras não, mas pronto. E a folha de reclamações. Mas folha de reclamações também, outra situação, às vezes não coloco, mas isto é pronto, penaliza-se a eles, mas pronto, é não colocarem a data do feriado municipal, portanto aqui também nós temos os feriados todos já, os fixos, digamos assim, os móveis de 2018 a nível nacional. Depois é necessário que as EGs coloquem feriado municipal para não serem também penalizados. Cá está o tal enable content. Sim, portanto, a informação do feriado municipal. Mas no passado, o EG foi precisamente, eles tinham uma reclamação que tinha falhado os prazos, quando colocaram o feriado municipal, deixou. Porque eles às vezes esquecem-se e estão-se a prejudicar a eles, mas realmente, pronto, também é só para ficar as coisas certinhas, como costumamos dizer. É importante também que eles coloquem aqui, porque realmente às vezes calha, pronto, dá essas situações e eles nem se apercebem do que está aqui em causa. Dos 15, sim. Portanto, isto já está a dar o prazo de resposta, já está a ter em conta isso, sim. Fizemos esse trabalho. Portanto, o valor que vos aparecer de data de resposta lá em cima já está devidamente. Ele está a fazer em função do meio de comunicação, portanto, se no meio de comunicação for selecionado tanto livro de reclamações em formato físico como livro de reclamações em formato eletrónico, ele já só conta aos 15 dias o texto de resposta. Posso fazer o exemplo, 2018 0301, se puser 2018 0330, por exemplo, portanto ele vai dar 20 dias e se repararem cá em si, desculpem, Joana, posso? Sim. É o resto que eu não vi como eu peço. Pronto, se repararem, vindo cá acima, temos já uma reclamação e 0 respostas dentro do prazo, estamos com 20 dias, já não cumpre. Se por acaso passar a ser uma por e-mail ou por correio, já passa a estar dentro do prazo. Portanto, o fecheiro está devidamente ajustado para vos dar a resposta certa, digamos assim. Portanto, aí já não há essa situação. Deixa-me só chamar aqui a atenção para uma coisa que eu tentei em auditoria. A questão do livro de reclamações eletrónicas gera um e-mail. E então há entidades que, em vez de identificarem o meio de comunicação por livro de reclamações eletrónicas, vão identificar e-mail. Isso é uma questão que vocês devem calcular realmente na auditoria, porque eu tentei situações deste género. Ou seja, se for por e-mail, ele vai contar aos 22 dias. E se for por livro de reclamações eletrónicas, ele só conta 15. Se calhar também calculo os dias, é? Sim. Só lembrar também aquela situação que algumas entidades gestoras têm o consumo de energia com NR, porque estão a reportar 1 kW que seja como estimativa. Portanto, mais uma vez, tendo em conta a definição da fiabilidade do guia, tem que ser 100% por leitura da EG ou do fornecedor de energia. Aqui, quando vos aparecer aqui alguma estimativa, o que podem é questionar a EG porque é que estão a reportar a estimativa, porque às vezes tem aquela questão que tem um PT para 2 infraestruturas e como estão a repartir o consumo de energia, estão a pôr que é estimativa. Mas relembro que nessa situação continuam a dizer que é por leitura do fornecedor de energia, a metodologia de repartição é que é estimativa, mas o total da energia está lá mesmo, portanto não põe esse valor como estimativa. Portanto, isso também é um daqueles erros comuns e a Joana estava aqui realmente a recordar isso. Portanto, quer seja a leitura da EG ou do fornecedor de energia, devem pôr sempre o valor
que lá está e não a estimativa. Portanto, isso depois pode dar aso a que realmente fiquem com NRs desnecessariamente. Portanto, a fiabilidade tem a ver com este dado. Outra situação que também que pode dar NR, apesar de eles estarem a pôr valores, tem a ver com a água captada e a água que entra no sistema. Portanto, se mais de 50% do volume for determinado por estimativas, o fecheiro se homologa NR, para ir de acordo ao que está no guia. E, portanto, também pode haver essa situação, e também para estarem atentos ao porquê, portanto, pode ser essa situação. E também o número de ramais. Portanto, se mais de 50% do número de ramais for determinado por estimativas, ele também vai assumir automaticamente o valor NR. Portanto, há assim alguns mecanismos de validação da fiabilidade de acordo com o que está no guia. Portanto, há assim alguns que fazem logo estes mecanismos. Já agora também aproveito para relembrar uma situação que também ocorreu, pelo menos nas minhas entidades, algumas, que foi que as entidades submeteram um fecheiro com informação em falta, porque ainda, por exemplo, ainda não tinham conseguido obter alguma informação do prestador de serviços. E depois pediram para reabrir o processo, para meter o fecheiro com essa informação que já tinham conseguido, entretanto, obter. Mas em termos de portal e de processo, é mais difícil reabrir o processo do que eu lhes pedi foi para inserirem o fecheiro já com a informação toda no separador fecheiros, para depois o auditor ou quem fosse fazer a validação dos dados considerar esse fecheiro e não aquele que foi realmente importado. Para depois porem um comentário também para ficar registado no histórico, para considerar o fecheiro que está no separador fecheiros e não o fecheiro que foi importado na altura do prazo da submissão. Portanto, é possível que algumas entidades, só para estarem atentos ao separador fecheiros e ao separador do histórico, pode haver algumas notas também das entidades relativamente àquilo que foi submetido. Depois outra informação adicional, aqui nos recursos humanos do outsourcing. Também só relembrar que algumas entidades todas continuam a não preencher aqui a carga horária de trabalho na EG e depois dizem que não conseguem aqui calcular valor, estão a pôr aqui o número de horas ano e que não lhes está a aparecer o valor. Não está a aparecer porque não está aqui com o valor respectivo para ele fazer a conta. Portanto, aqui também peço a vossa atenção, porque algumas entidades gestoras, tanto conforme o prestador de serviço lhes dá a informação, ou em horas ou em pessoas, podem ter as duas opções e só estar a contar com metade. Portanto, garantam que está aqui a carga horária, esta célula que está devidamente preenchida para estar a somar o valor total, digamos assim. Se calhar agora pedia-vos se têm dúvidas, porque já não estou agora assim a lembrar-me assim mais de uma situação de destaque. Portanto, as vossas questões, por favor, coloquem. Consideram, por exemplo, nesse caso, na auditoria, depois fica logo com o valor da ERSAR, o novo valor, o novo fecheiro que eles querem fornecer, não é? Portanto, vai ser feita a alteração nesse ato de auditoria. Sim. Sim. É isso. Sim. Não, o fecheiro já há de estar preenchido. Nestas situações que eu estava a dizer, o fecheiro já há de estar preenchido no separador de ficheiros, mas quando a entidade for importar esse ficheiro já com os dados, vai ficar igual ao valor ERSAR. Porque assim, porque vocês quando estiverem a preparar o relatório de auditoria, vocês vão ter uma coluna que é a coluna EG, que é o que está importado no portal, está com o valor antigo, não é? E o que a Joana estava-vos a pedir era para são poucos os casos, se calhar até nem vos calha nenhum das vossas EGs, se for essa situação, já tem o fecheiro corrigido no separador de ficheiros e podem logo ver esse fecheiro. Portanto, no valor ERSAR já tem o valor correto. Portanto, vai ser em sede de devolução de dados que eles vão fazer essas correções. Exato, tem que devolver. Não, as várias versões dos fecheiros de resíduos devem-se porque houve erros
no próprio fecheiro que impediam a submissão. Portanto, já estão corrigidas. Portanto, eles têm que ter a última versão para terem conseguido submeter. E se tiver a versão V1, já mandaram para o técnico da ERSARIA e nós já fizemos as correções, portanto já está igual à V5. Portanto, não se preocupem com as versões, sim. Não há essa dificuldade. Porque eles não conseguiam submeter sem estas atualizações, portanto foram logo devidamente adaptadas, digamos assim. Aqui só mais uma nota que aqui realmente não conseguimos fazer, fizemos uma correção, mas não fizemos a correção total. Saneamento, folha IMC, classe A. Fizemos uma correção, corrigimos parte do problema, mantivemos o restante. Classe A. É assim, se a EG não tiver nenhum descarregador localizado em mais receptores sensíveis ou balneares e recreativos, portanto, se esta coluna for toda igual a 0, a EG tem que reportar a informação numa única linha. Isto já acontecia no ano passado, não sei se têm essa ideia. Portanto, eles por cada linha que pontuavam 20 pontos. Portanto, uma classe que é máximo 20 tinham 100, 120, 140 pontos. Portanto, o que vos peço, portanto, nós corrigimos parte do problema, ficámos todos contentes e de repente quando eles se meteram, verificámos, ficou ainda parte do problema por resolver. Portanto, se a coluna D, portanto, se repararem que aqui estão com mais do que 20 pontos, pronto, acho que é a melhor maneira de verem. Se na classe A tiverem mais de 20 pontos, têm que pedir à AEG o favor de meter a informação toda numa única linha e aí já vão pontuar então apenas os 20 pontos. Pronto. Peço desculpa, mas realmente corrigimos parte, ficou a outra parte por corrigir e continuamos a detectar essa situação. Houve alguns que, entretanto, já fizeram o preenchimento de acordo com o ano passado, portanto, já limitámos alguns erros, mas mesmo assim ainda estamos a identificar algumas EGs com essa situação. E até do ano passado que escapou e, portanto, aqui há grandes oscilações de pontuações de um ano para o outro em conta com essa situação. Pronto. Este ano também vão ver que as EGs vão estar muito sensíveis ao IMC das águas de abastecimento, porque é um dado que está a ser também usado no âmbito dos fundos. Portanto, houve um aviso agora que foi lançado para a redução de perdas de águas e, portanto, usa este dado como critério de avaliação e de ponderação. Portanto, vão ver que as EGs também vão estar muito sensíveis a este dado. Portanto, também vos peço algum cuidado na validação deste dado. Não, aqui não, é só no saneamento. Aqui não detectámos erro nenhum até ao momento, portanto, está tudo igual. Só no saneamento é que realmente já o ano passado tínhamos esse problema, corrigimos uma situação, ficou outra por corrigir. Portanto, aqui também só relembrar no IMC das águas que tem que garantir que todas as infraestruturas estão cá, portanto, se dizem que tem 10 captações, tem que estar aqui 10 captações, o volume de água captada tem que ser igual ao água captada, portanto, aqui há alguns cruzamentos que pode ser feito na classe do IMC com os restantes dados para garantir que eles estão a preencher a informação como deve ser. Há, assim, alguns cruzamentos de dados que podem ser feitos. Qual é que é o valor de acesso aos fundos ou não? Não é um valor mínimo. Eles têm que, quando se candidataram, tiveram que dizer que em 2017 tinham 50 pontos e que com aquilo que estão-se a propor fazer com a candidatura vão chegar aos 100 ou aos 120. Portanto, não é propriamente valor mínimo como havia com o ICI, havia aquele valor mínimo dos 40 pontos, não existe isso. Eles é que têm que se comprometer a chegar a um ponto, a uma pontuação. Portanto, esse cara este ano ainda não vão estar tão sensíveis para o ano com os resultados dos fundos, é que vão estar com essa situação. Mas este ano sim, é verdade, portanto, não, são capazes de ainda não terem essa questão em cima da mesa. Para o ano, portanto, já com os dados de 2019, se cá também não estão, os fundos também estão a decorrer, lá para 20 é que vão estar com essas dores de cabeça, digamos assim. Mas pronto, não nada assim de especial. Tenham, por favor. Estejam à vontade.
Se calhar, pronto, só informar que em relação aos requisitos das altas, que nós ainda estamos em fase de validação, portanto pode haver ainda algumas altas que não estão validadas. Não sei qual é que é o cronograma das altas, não tenho aqui presente, mas talvez até à segunda semana de junho ainda estejam a ser validadas altas. Final do processo já. Sim, é uma ordem de grandeza, pelo menos ficam com essa ordem de grandeza e em princípio as grandes EG já estão a ser auditadas, portanto aquelas grandes, em princípio, quando lá forem já têm os dados validados, agora as mais pequenas é que pode arrastar um bocadinho mais, mesmo as ordens de grandeza tem-se. Sim, no meu conhecimento, as auditorias em alta, em princípio, estão até ao final deste mês, acabam. E depois há a fase de tempo de validação, devolução, aquele processo que provavelmente até à segunda semana de junho se arrastará, mas a partir da segunda semana de junho já têm os dados das altas validados para poderem validar as baixas também. Mas pelo menos com a ordem de grandeza já dá para chegar. As quantidades não há assim, nunca há grandes alterações nas altas, portanto não há grande impacto na validação dos dados. Não sei se mais questões. Há uma passagem para o cheiro. Sim senhor, é verdade. Sim senhor. Portanto, mais uma vez, é sempre os mesmos, portanto, os fecheiros todos têm a mesma password e a password este ano hpg@2018. Mais uma vez pedimos que não a divulgam às entidades gestoras. O ICAF está com a mesma do ano hpg@2018. Já atualizaste? Já. Se não der, é do ano passado. Uma questão do índice de conhecimento geral que era necessário para os dados, quando havia devolução de dados. Mantém-se a mesma questão. Exatamente. Exato. Já agora pedimos por favor de passar Sim. No portal, né? Portanto, no portal, entrando numa EG qualquer, 2018, portanto, só relembrar que sempre que houver a necessidade de devolver o dado do índice de conhecimento infraestrutural, abastecimento e saneamento, uma reação lenta. É necessário também devolver sempre estes dados que estão aqui assinalados como POCU. Portanto, estes índices têm que ser todos selecionados. Portanto, pedimos desculpa por este trabalhinho adicional, mas realmente é necessário porque nós precisamos destes dados para depois reporte ao POCU. Portanto, estes dados estão relacionados com o ICI. Exatamente, é necessário fazer essa devolução também. Portanto, sempre que se devolver o dado do índice de conhecimento infraestrutural, tanto no saneamento como no abastecimento, o dado do dia 31, é necessário devolver depois estes índices todos. Que é para sair no relatório, para nós fazermos aquele procedimentozinho normal. Pronto. De resto, portanto, este ano também há aqui uma diferença no separador ficheiros, foi uma evolução que nós também estamos neste momento a fazer desenvolvimentos no nosso portal, portanto estamos a fazer alguns upgrades, contamos nós que sejam upgrades, e para tentarmos identificar melhor aquilo que nós precisamos dos ficheiros das evidências, agora só se consegue importar ficheiros desde que se classifique o respectivo documento que estamos aqui a colocar. Portanto, temos aqui alguns tipos de documentos que eles nos colocam no portal e assim permite-nos, quando estamos a fazer validações, fazer pesquisas por tipo de ficheiros. Portanto,
um desenvolvimento que nós aqui internamente sentimos essa necessidade, porque às vezes estávamos a precisar de ver um documento e estávamos aqui a passar páginas e páginas e páginas até encontrarmos o que pretendíamos. Portanto, assim, as EGs que estão a classificar, digamos assim, o documento que estão a pôr em evidência, portanto, para pesquisas ajuda bastante. Outra questão que também podem dar... Uma questão, isso é retroativo, é só para os novos documentos? Eles este ano, tanto quando submeteram o processo de 2018, já estava este mecanismo em funcionamento. Isto já entrou na fase de validação do ano passado. Então já é possível pesquisar este ano de 2013? Não, isso não. Portanto, só de 2017 parte até de futuro. De qualquer maneira, tem sempre um botão aqui download todos. Exatamente, temos esta opção. Portanto, de qualquer maneira, pode sempre fazer o download. Ele cria uma pasta zip com os documentos todos que estão no portal. Não sei se ajuda ou não, mas temos essa opção. Outra coisa que também podem dizer às entidades gestoras, que eu apercebi-me este ano que eles ainda não tinham percebido. Eles podem anexar pastas zipadas. Portanto, se tiverem 20 licenças de descarga para colocar no portal, se estar a pôr uma a uma, podem pôr uma pasta zipada e fica um documento só, até para consulta futura é muito mais fácil. Mas realmente apercebi este ano que eles não sabiam que podiam pôr zips ou coisa assim do género aqui no separador de ficheiros. Portanto, também se vos der jeito, também podem dizer, se houver assim um grande volume de informação que eles queiram colocar e vocês vejam que faz sentido colocar, podem colocar numa pasta única para ser mais fácil se procurar. Portanto, se repararem, temos já aqui ficheiros auxiliares, temos os certificados, temos assim uma série de informação já cá. A pesquisa? Sim. Portanto, podemos pedir ficheiros de abastecimento de água e que tenham a ver com certificados, por exemplo. Aqui não há muitos, mas pode ajudar. E ele já só vos vai dar tudo que tem a ver com abastecimento de água e que tenham esta tipologia de certificados. Não sei se tem... Desculpa? Sim, também tem aqui uma... É o relatório de auditoria não presencial, também tem aqui uma... Na tipologia do ficheiro também tem relatório de auditoria não presencial disponível para selecionar. É o nosso, não, isso é nosso, não. Isto é nosso, é uma coisa que nós fazemos nosso. Vocês é relatório de auditoria. Isto eu não estava a fazer a questão. Certo. Não. É relatório de auditoria. Exatamente. Assim, o ofício supostamente será por quem envia. É que deverá ser aqui colocado. Portanto, quem envia coloca depois aqui como anexo para ficar no processo. Depois temos sempre aquela opção outros, não é? Que é aquela opção que é fantástica, que dá para tudo, mas depois temos aqui a descriçãozinha para adicionarem. E a pesquisa de ficheiros, se eles tiverem classificado mal o ficheiro, não ajuda muito, sim. Mas isso, pronto, isso é uma questão que nós temos que fazer com eles, mas isso é uma função nossa, não é? Pronto. Assim, de alterações de portal ou de novidades de ficheiros e de guias, da nossa parte, é o que temos. Não temos assim mais nada de especial. As dúvidas que forem surgindo, depois também já sabem. Podem contactar. Mais uma vez, exatamente. Os contactos. E-mail. Acho que é isto. Podemos dar por terminada aqui a nossa sessão de esclarecimentos. Esperemos ter ajudado aqui um bocadinho nas novidades, mas pronto, já sabem, qualquer coisa, e-mail, telefone, se nós não atendermos à primeira, voltou a tentar enviar um e-mail, mas por e-mail é mais seguro também, porque às vezes nós estamos em reunião assim e com o e-mail conseguimos rapidamente aceder e às vezes por telefone não é tão fácil respondermos no momento. Sim. Pronto. Não sei. Estou ainda aqui a ver se me lembro assim de situações, mas não tenho realmente assim mais nenhuma
questão que gostasse de salientar. Não sei se tem a ver com os fecheiros de georreferenciação, tem a ver com entidades todas. Sim. Sim, sim. Portanto, vocês sabem que para o cálculo dos indicadores da acessibilidade ao serviço de recolha indiferenciada e seletiva é necessário as entidades todas submeterem os fecheiros da georreferenciação dos contentores ou de recolha seletiva ou dos ecopontos no separador fecheiros para permitir aqui o cálculo. E, portanto, também é só essa nota. Obrigada, Helena. De não se esquecerem de alertar as entidades para colocarem esses fecheiros, senão a ERSOR não consegue fazer o cálculo e vão ficar com a NR. Pronto, é essa a questão. Houve algumas... É só essa questão. Obrigada. Resta-nos agradecer. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Pedimos aqui desculpa pelos problemas de ordem técnica, mas pronto, na realidade vai ficar, pronto, isto ficou gravado, vou já, se calhar, exato, ficou gravado.